Olá, meu nome é Clésio Abreu, sou farmacêutico clínico e venho trazer uma série de orientações para a comunidade em geral. Hoje, de maneira bem especial, quero falar sobre artrite reumatoide. Você conhece? O que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença que causa dor, inchaço e rigidez nas articulações. É uma das muitas diferentes artrites que existem. Os médicos não sabem o que causa essa doença, mas eles sabem que isso acontece quando o sistema que combate as infecções do nosso corpo, chamado de sistema imunológico, ataca as articulações. A epidemiologia dessa doença é muito importante. Estima-se que a artrite reumatoide afete aproximadamente 0,2 a 1% da população. É 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. 3,6 nas mulheres e 1,7 nos homens. Essa doença é complexa e com múltiplos fatores genéticos, ambientais, imunológicos e outros que contribuem para o desenvolvimento e a expressão da doença. A importância relativa dos diferentes fatores dessa doença muda ao longo do tempo com a evolução da doença, de um indivíduo para o outro, e pode variar entre grupos de indivíduos que têm a mesma doença. Qual a relevância da artrite reumatoide como doença que ataca as articulações? Além das deformações que ela causa ao longo do seu curso, quando o indivíduo tem mais de 30 articulações acometidas, a sobrevida em 5 anos é de 45%. Tem um grande impacto socioeconômico, alta morbidade e mortalidade. A redução da expectativa de vida é de 20%. E tem uma mortalidade, causas principalmente cardiovasculares. Isso é importante. Como você pode saber se tem artrite reumatoide ou outro tipo de artrite? Você não tem como você dizer se tem ou não tem. Só um médico pode te dizer isso. Mas existem algumas pistas a procurar. Por exemplo, a artrite reumatoide geralmente começa afetando as pequenas articulações dos dedos, da planta dos pés, dos pulsos. Geralmente afeta o lado esquerdo e o direito ao mesmo tempo. Outros tipos de artrite tendem a afetar primeiras articulações maiores, como joelhos, quadris, e podem afetar tanto um lado como o outro de maneira diferente. Agora, o que acontece quando a artrite reumatoide piora muito ao longo do tempo? Embora possa começar nos dedos, das mãos e dos pés, a artrite reumatoide pode afetar qualquer das articulações. Às vezes danifica as articulações para sempre, irreversível. Além disso, a artrite reumatoide pode causar problemas em outras partes do corpo, isso é que é importante, como o coração, os pulmões ou olhos. Os médicos não têm como saber quais pessoas terão quais sintomas ou a gravidade dos sintomas. Aí tem uma pergunta importante: como é feito o diagnóstico? É muito complexo, mas ele é bem elaborado. Tem a história clínica, exames físicos, exames laboratoriais, radiologia, que é as imagens que são importantes, histopatologia para ver os fatores reumatoides, a resposta terapêutica, e isso é o que vai dando aí o diagnóstico para essa doença. A importância do tratamento precoce, você tem que focar nisso. Se o seu médico confirmar o diagnóstico de artrite reumatoide, comece o tratamento imediatamente. Não espere até que os sintomas piorem. O tratamento precoce pode ajudar a prevenir danos que a doença pode causar no seu corpo. O tratamento da artrite reumatoide deve ser adaptado às situações individuais de cada pessoa, incluindo a gravidade da doença, a eficácia terapêutica específica e a presença de quaisquer outros efeitos colaterais. Quais são os tratamentos para a artrite reumatoide hoje? O objetivo do tratamento é controlar os sintomas, prevenir danos nas articulações e maximizar a sua qualidade de vida e a capacidade funcional. Um programa de gerenciamento abrangente para a artrite reumatoide, ou seja, um programa que é eficaz, ele não envolve somente medicamento, mas também intervenções não farmacológicas, que incluem educação do paciente, que é isso que a gente está fazendo aqui, intervenções psicossociais, atividade física, exercícios e um descanso bem merecido, porque isso ajuda. Tem também terapia física ocupacional, nutrição, dieta adequada
Existem dezenas de outros tratamentos. Também existem muitos tratamentos relacionados a medicamentos para artrite reumatoide. O certo para você dependerá de alguns fatores. Quão ruins são os seus sintomas? Quantas de suas articulações são afetadas? Como sua doença mudou ao longo do tempo? Quais os efeitos colaterais que você sente com os medicamentos que você experimentou ou experimenta? Qual é a aparência do seu raio-x? Como que está o seu raio-x? Os resultados de certos exames de sangue também são importantes como fator. Em geral, as opções de tratamento incluem medicamentos chamados de anti-inflamatório não esteroidais, também conhecido como AINES. Você conhece ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenac, nimesulida, tenoxicam, meloxicam, entre outros medicamentos. Há também, como anti-inflamatório, só que não é diferente desse outro, que são os esteroides, que são os glicocorticoides, e você conhece até alguns como prednisona, prednisolona, dexametasona, hidrocortisona, entre outros. Tem também os medicamentos chamados de drogas antirreumáticas modificadores da doença. Talvez você não conheça, né? São bem importante esse conhecimento desses medicamentos. Talvez você esteja aí sendo tratado apenas com corticoides ou com anti-inflamatórios. Lembrando, os anti-inflamatórios são para o momento dos sintomas que você sente, né? Aquele momento sintomático, né? Os anti-inflamatórios, assim como os corticoides. Mas esses medicamentos modificadores da doença também são muito importantes e só o médico pode adequar esse tratamento, porque são imunossupressores de fato. Tem aí entre esses medicamentos o metotrexato, azatioprina, cloroquina, ciclosporina, hidroxicloroquina, entre outros. Tudo bem? Também tem as drogas modificadoras da resposta biológica, que aí são chamados de os anticorpos monoclonais, como infliximab, rituximab, adalimumab, entre outros medicamentos, mas esses são muito mais complexos, que agem nos anticorpos propriamente dito. E é isso, o médico tem que dar toda a orientação para você. Não é aí que você vai sair aí tomando determinados medicamentos, embora esses medicamentos são muito fáceis de ser encontrados no mercado. Tudo bem? Então, as pessoas que têm dores fortes que não melhoram com os medicamentos listados acima, por vezes recebem medicamentos opiáceos ou os opioides para a dor, como tramal, codeína, morfina, mas isso geralmente não é necessário. Além disso, né, esses medicamentos eles são usados para artrite reumatoide, mas só para a dor. Eles não modificam nada da doença. É só para aliviar aquele sintoma de maneira rápida. E ainda tem a questão que eles podem causar dependência. Não são medicamentos indicados para isso. Até mesmo porque nós temos os anti-inflamatórios, os corticoides, que podem aí estar ajudando e são os medicamentos indicados para isso. Algo que você possa fazer sozinho para se sentir melhor? Sim, tem sim. É muito importante que você permaneça ativo. Olha o que eu estou te falando, permanecer ativo. A tendência é evitar as atividades de trabalho ou outros afazeres porque está com dor. Mas isso pode, os estudos mostram, isso pode piorar as coisas. Isso tornará seus músculos fracos e suas articulações mais rígidas do que já estão. Um fisioterapeuta pode ajudá-lo a descobrir quais exercícios farão mais bem a você. Um terapeuta ocupacional pode ajudá-lo a descobrir como continuar fazendo as tarefas diárias que você precisa fazer, mesmo com a dor da artrite. Outra coisa que você pode estar fazendo aí e seguir uma dieta saudável. Pessoas com artrite reumatoide correm o risco de doenças cardíacas. Portanto, evite alimentos gordurosos. Em vez disso, coma frutas e vegetais. E se você quiser engravidar, sempre a pergunta, e se eu quiser engravidar? Lembre, se você quiser engravidar, converse com seu médico ou farmacêutico sobre essa possibilidade, antes de começar a tentar engravidar, se você estiver tomando medicamento. Então, alguns dos medicamentos usados para artrite reumatoide
não são seguros para o bebê. Portanto, pode ser necessário a troca desses medicamentos antes de engravidar. Além disso, há coisas que você deve fazer para ajudar a prevenir problemas durante a gravidez. Os sintomas da artrite, olha que importante, costumam melhorar durante a gravidez, mas eles podem piorar novamente depois que o bebê nascer. Então, espero que eu tenha ajudado aí a conhecer mais um pouquinho, a entender essa doença que é tão complicada e causa muito sofrimento. E se quiser se aprofundar mais um pouquinho sobre a artrite reumatoide e outras doenças, você pode estar consultando lá o meu site, comoaprenderfarmacologia.com, e você vai ter várias doenças, vários videoaulas, material que você possa estar se aprofundando aí. Então, isso aqui é uma orientação ao paciente dentro desse contexto geral de educação e saúde que eu agora vou estar aí ajudando a população a conhecer mais sobre medicamento, doenças, mas principalmente sobre medicamento. Esse aqui é o básico. Se você, farmacêutico, médico, está me assistindo, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional, enfermeiro, quer se aprofundar mais, o tratamento da artrite reumatoide tem de maneira além do básico, que é mais técnico, e eu estou te explicando, e eu vou te explicar aí o mecanismo de ação desses fármacos, todos que eu citei aqui nessa videoaula. Já se inscrevam nesse canal, ative o sininho, porque semanalmente está sendo liberado aí novas orientações para o paciente. Então, se inscreva no meu canal e aí você vai poder ter acesso a todas essas informações para que você fique afiado em determinadas doenças que você possa ter ou algum familiar. Então, saúde a todos e até a próxima videoaula.